Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia do Instituto Federal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, com uma videoaula que denomina Pesquisa em Educação, Objetivos e Justificativa da Pesquisa. Eu sou o professor Cário Falcão e nessa atividade, nessa aula de hoje, nós vamos estudar dois elementos que compõem o texto científico de grande importância na elaboração de um pré-projeto de pesquisa. Os dois elementos são os objetivos do pré-projeto de pesquisa e a justificativa. São dois textos científicos muito bem, que os alunos têm encontrado bastante dificuldade em elaborar, porém eles são textos que compõem o pré-projeto, que é de grande importância, né? A gente vai ver que os objetivos é dizer por que eu quero, como é o objetivo principal, é dizer qual é o meu objetivo, o que eu quero chegar no final, qual é o final, o produto final deste meu trabalho que eu quero. E a justificativa é dizer o porquê. Por que se faz necessário essa pesquisa? Qual é a influência, os benefícios e as contribuições que essa pesquisa vai trazer? Então vamos ao texto. Os objetivos da pesquisa diz que a apresentação dos objetivos ela vai variar em função da natureza do projeto. Então, de acordo com cada projeto, o objetivo será diferente, né? Os meus objetivos, aquilo que eu quero com a pesquisa, ele vai variar de acordo com a natureza. Nos objetivos da pesquisa, cabe identificar claramente o problema e apresentar a sua delimitação. Então, todos os outros elementos que compõem o texto científico, quer seja o tema, a delimitação do tema, o problema, o levantamento bibliográfico, eles vão contribuir na elaboração dos meus objetivos. Eles vão ser totalmente necessários, vão ser elementos necessários para contribuir na elaboração dos meus objetivos. Então, os objetivos eles se apresentam em duas formas. Eu vou ter um objetivo geral, que o pesquisador pretende atingir com aquela investigação. Com uma fala, um texto, eu vou dizer qual é o meu objetivo geral com essa investigação. E eu vou ter objetivos específicos que serão definidos a partir das etapas do trabalho que eu vou realizar para alcançar esse objetivo geral. Então vamos lá para uma revisão? O que vai acontecer? Eu vou precisar ter um objetivo geral e eu vou precisar ter os objetivos específicos, que é o detalhamento das ações que serão desenvolvidas para eu alcançar esse objetivo geral. Deu de compreender? Então vamos lá. Os objetivos da pesquisa, eles podem ser exploratórios, descritivos e explicativos. Assim, deve-se sempre utilizar verbos no infinitivo para iniciar os objetivos. Por exemplo, vamos pegar os objetivos exploratórios. Eu posso conhecer. O que eu quero no final? Eu quero conhecer. Ou eu quero identificar. Ou eu quero levantar. Ou eu quero descobrir. Então, eu vou utilizando verbos no infinitivo. Vamos pegar objetivos que são descritivos, né? Então, o que eu vou querer no final? Eu vou caracterizar, eu vou descrever, eu vou traçar, eu vou determinar, tá? Então, a gente também tem os objetivos explicativos, que vão estar ligados a alguns verbos que eu posso estar utilizando para facilitar na formulação desses objetivos. Os explicativos serão
analisar, avaliar, verificar e explicar. Vamos nos deter especificamente agora aos objetivos geral, ao objetivo geral, desculpa. O objetivo geral, ele é único. Ele é descrito de forma clara e precisa, né? Aqui no texto a gente coloca assim que ele pode ter no máximo 3 linhas, né? Mas isso não é algo que é determinado, né? Eu preciso, durante a apresentação desse objetivo geral, compreender o tema, compreender a delimitação do tema e o que eu quero chegar no final dessa investigação. De modo geral, qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo geral com essa pesquisa? Então, ela representa qual é a finalidade global do estudo. Derivado da busca por uma solução adequada para o problema de pesquisa formulado anteriormente. É uma busca de solução acerca daquele problema que eu tracei nos tópicos anteriores. Vamos passar para os objetivos específicos. Os objetivos específicos da pesquisa, o texto ele diz aqui que nós precisamos ter de 3 a 5 objetivos específicos. Aqui vai de acordo com a quantidade de ações ou atividades que você vai precisar desenvolver para chegar no objetivo geral. Se 3 a 5 objetivos são suficientes, então eu vou deixar. Se 3 está suficiente, a mesma coisa. Então, aqui não é uma regra, é uma sugestão, é uma atividade, é uma proposta para que vocês trabalhem a elaboração desse documento, desses objetivos específicos de forma mais clara. Obtidos a partir do objetivo geral do trabalho e formulados de maneira que, no decorrer do trabalho, contribuam para a consecução do objetivo geral. Como eu falei anteriormente, ele vai ser todo o percurso traçado para chegar ao objetivo geral. Deverão ser descritos de forma clara e precisa em, no máximo, 2 linhas cada. Né? Cada objetivo, cada 3 objetivos específicos, 5 objetivos específicos desse, não precisam ser descritos de forma muito extensa, né? No máximo 2 ou 3 linhas cada. Não confundir objetivos específicos com passos ou etapas de pesquisa. Veja bem, mais tarde nós vamos estudar aqui quanto à formulação do cronograma da pesquisa. Vamos estudar a metodologia da pesquisa, os métodos, e nós vamos eu vou apresentar para vocês aqui como é que a gente constrói um cronograma para essa pesquisa. Então, veja bem, eu não posso confundir os passos e as etapas da minha pesquisa com os objetivos específicos, tá? Eu posso sim utilizar os passos e as etapas como relação para criar esses objetivos, né? A cada passo, né, a cada 2 ou 3 passos, ou 2 ou 3 etapas, eu posso criar um objetivo específico para facilitar. Vamos pegar aqui um detalhamento dos objetivos, assim com uma forma mais ilustrativa, né? Os objetivos específicos, então, eles são etapas que me levam ao objetivo geral. Então, olha lá, eu tenho uma imagem que é o meu objetivo geral, né? O meu objetivo geral, ele compõe de uma série de etapas, uma série de atividades que eu vou desenvolver para chegar. Então, eu vou classificar, eu vou aplicar, eu vou distinguir, eu vou enumerar, eu vou exemplificar e eu vou selecionar, tá? Então, todas essas ações, todos esses verbos no infinitivo me levam a um objetivo geral. Vamos para o segundo elemento, que é um elemento muito importante e ele é um elemento que tem um teor muito político dentro
do nosso projeto de pesquisa, do nosso pré-projeto de pesquisa, que é a justificativa. A justificativa, ela tem um caráter de convencimento, né? O convencimento é o momento em que, dentro daquele projeto, nós vamos convencer a importância da realização daquela pesquisa. Então, eu digo que esse momento é um momento político. É um momento, de fato, político e democrático. Eu não vou impor à universidade, eu não vou impor ao Instituto Federal, eu não vou impor ao meu orientador que aquela pesquisa deve ser realizada daquela forma, com aqueles critérios e com aqueles métodos, né? Mas eu vou convencer, né? A justificativa, ele é um elemento muito importante quando você vai concorrer a um programa de pós-graduação. É dentro da justificativa que, muitas vezes, o participante, o aluno participante a ingressar no programa de pós-graduação, utiliza o seu poder de convencimento para que aquela universidade venha a aderir àquele projeto que ele vem a pesquisar. Entende? Então, o texto diz assim: podem estar envolvidos na justificativa as possibilidades que o projeto tem para ser desenvolvido, levando-se em consideração a sua própria carga de experiências e níveis formativos que auxiliem em demonstrar que você é o pesquisador ideal para desenvolvê-la. Como a justificativa nada mais é do que convencer o outro, é importante o pesquisador colocar-se na posição de alguém alheio à pesquisa para analisar os motivos pelos quais seria levantado a alertar o estudo. Então, é nesse momento que nós vamos convencer aquele que vai nos avaliar, aquele que vai estar de fora, olhando qual a pesquisa que eu vou fazer. A justificativa, ela tem como finalidade apresentar as razões de escolha do assunto, né? Por que eu escolhi fazer uma pesquisa com meio ambiente? Por que eu escolhi fazer uma pesquisa na minha escola com os níveis de aprendizagem em língua portuguesa no segundo ano do ensino fundamental? Por que eu escolhi esse tema? Qual é a importância desse tema? O convencimento de que é fundamental que o trabalho de pesquisa ele precisa efetivado. Eu preciso, nesse momento, deixar bem claro que essas respostas ao nível, à etapa, ao desenvolvimento dos alunos lá no ensino fundamental, no segundo ano, no componente de língua portuguesa, é importante. Então, é nesse momento que eu vou precisar fazer. É importante também realizar algumas conexões com o tema, com outras pesquisas, né? As conexões são atividades assim super interessantes no momento em que nós vamos fazer a justificativa. O que são essas conexões? Nós vamos pegar estudos que foram produzidos, que foram publicados, livros que foram publicados recentemente a respeito daquele tema e vamos apresentar algumas conceitos contrários ou mesmo contribuições para esses conceitos e demonstrar que a partir daquela pesquisa haverá uma melhoria dentro do aspecto social, dentro do aspecto da aprendizagem, dentro do aspecto econômico da nossa sociedade, quanto à nossa aprendizagem, quanto à melhoria do curso, quanto à melhoria acadêmica. Vamos utilizar na justificativa alguns questionamentos. Por que eu escolhi este tema? Esse tema que eu escolhi, ele é importante? Ele é importante? Qual a relação do tema e do problema formulado com o contexto social? Que contribuição eu posso oferecer com esse estudo? Se for o caso, quais são os aspectos inovadores do trabalho? No estágio atual, quais
informações ou referências justificam o desenvolvimento do trabalho? Do ponto de vista científico ou do ponto de vista teórico da sociedade, a quem se destina esse trabalho? Vamos trazer aqui um exemplo de um acadêmico que queira fazer uma pesquisa quanto a o retorno, inclusive já é um trabalho que eu coordenei junto com um acadêmico de pedagogia alguns anos atrás. O retorno de mulheres, à EJA, a Educação de Jovens e de Adulto. Então, esse aluno quis fazer uma pesquisa sobre o retorno dessas mulheres que há muito tempo estavam afastadas das escolas, que estavam ajudando na criação dos seus filhos, ajudando no orçamento financeiro e estavam retornando para a escola. Então, o primeiro questionamento a ser feito era esse. Por que este tema? Né? Esse tema é importante saber, né, quanto ao retorno das mulheres à escola, quanto ao retorno das mulheres à educação de jovens e adultos. Tem um contexto social, tem uma relação com o contexto social, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da sociedade. Então, quanto mais contribuições, esse estudo ele proporciona, maior convencimento, maior relação ele vai se dar com o conhecimento científico, o conhecimento teórico e as contribuições para a sociedade. Essa aula, ela também faz parte do documento que nós vamos elaborar na atividade de percurso 3. Vocês também deverão elaborar a justificativa do trabalho de vocês e vocês também deverão elaborar os objetivos, tanto o objetivo geral como o objetivo específico. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.